Boa noite, amigos, boa noite a todos do Facebook da ISCOM Recife. Estamos aqui novamente com vocês para desejar uma boa noite e uma boa noite com uma mensagem transcendental e glorificação ao mestre espiritual Srila Prabhupada, para que a gente possa ter sonhos maravilhosos e pensamentos com Krishna. Porque o pensamento com Krishna purifica a nossa existência, purifica a nossa alma. E o mestre espiritual está sempre nos guiando no caminho dessa lembrança de Krishna. Então, hoje é sexta-feira, último dia da semana. Então, amanhã, talvez a gente não faça a leitura. Geralmente, às vezes, não dá tempo de fazer a leitura, porque a gente faz a leitura do Bhagavad Gita, mais ou menos nessa hora, também amanhã. Aí, às vezes, não dá tempo. Então, vamos hoje ler um pouquinho mais, né? Vamos ler hoje 2 passatempos de Prabhupada, né? Duas lilas transcendentais. E essas lilas de hoje têm relação com a prasada, que é o alimento espiritual que tanto nos ajuda a purificar a nossa consciência e nosso corpo, né? Nosso corpo fica espiritualizado de tanto a gente se alimentar apenas com prasada, alimento oferecido com devoção ao Senhor Supremo. Então, o passatempo de hoje é passatempo 100. Prasada não é para ser esquecida. Então, na página 171. Após nossa chegada pela manhã, Srila Prabhupada me informou que merecer a Mahaprasada das deidades como o seu almoço. Me informou querer a Mahaprasada das deidades como seu almoço. Eu fiquei feliz com sua instrução, uma vez que ainda não havia chegado ninguém que pudesse preparar o seu almoço. Quando o Amarra chegou do templo, eu comecei a aquecê-la. Comigo ainda na cozinha. Um devoto entrou e me disse que Srila Prabhupada queria sua prasada. Então, o nome do passatempo é Prasada não é para ser aquecida. Interessante isso, eu não sabia isso. Prasada não é para ser aquecida. Eu estou esquentando. Eu lhe disse, já vou levá-la. Em um instante, eles retornaram e disseram, Srila Prabhupada está irado. Ele quer sua prasada agora. Tremendo, fui para a sua sala e ofereci minhas reverências. Ele estava gritando antes mesmo que eu pudesse levantar a minha cabeça. Por que você está aquecendo a prasada? Ele perguntou. Mahaprasada não é para ser aquecida. Eu quero a prasada agora. Eu não queria que ela fosse aquecida. Eu só queria a prasada. Traga agora. Então esse é um passatempo instrutivo, porque nos meus 44 anos de ISCOM, né, vivendo nos templos e associado com os devotos, eu não sabia que a Mahaprasada não era para ser aquecida. Estar com Srila Prabhupada nunca era... Por favor, porque ele já falou, estar com Srila Prabhupada nunca era tedioso. Muitos devotos comentam que deve ter sido muito difícil ter sido servo pessoal de Srila Prabhupada. De fato, foi. Todavia, foi muito mais difícil para Srila Prabhupada ter tido a mim como seu servo pessoal. Eu continuo não tendo ideia de quanta coisa sem sentido ele teve de tolerar por causa de meus maus hábitos. Ele tinha muita paciência. Havia muito a que se aprender com ele. Ele costumava dizer, consciência de Krishna
é bom senso. Srila Prabhupada, por favor, abençoe-me com bom senso, de forma que eu possa começar a servi-lo de acordo com seu desejo. Jai Srila Prabhupada. Então vamos ler mais um outro passatempo, né? E hoje eu aprendi mais uma coisa, né? Mahaprasada não é para ser aquecida, né? Agora, logicamente, Mahaprasada não é para ser aquecida. Agora, o prasadão, o padre não falou nada, né? Certo, passatempo 101, certo? Façam qualquer porcaria que quiserem. Agora, o padre está meio zangado, né? Ramp, né? Além de seu 23 de fevereiro de 1973, Mumbai, Índia. Além de eu sempre ficar doente quando viajava para a Índia, diferentes culturas tinham um papel significativo para o meu não desejo de viajar para essa distinta parte do mundo. Então parece que Prabhu Shrutakirti não gostava de viajar muito, né? Mas estava com Prabhupada, então ele viajava o tempo todo. Eu não estava sozinho em minha aversão à residência na Índia. Eu vi muitos devotos virem para a terra sagrada para, pouco tempo depois, irem embora. Suas dificuldades incluíam saúde debilitada, falta de infraestrutura, conflitos de personalidades com a administração e choque cultural. Não é fácil viajar para outros países. E principalmente a Índia, né? Eu observei 2 discípulos veteranos de Srila Prabhupada também se deparando com as limitações pessoais na Terra Sagrada. Pregar para membros vitalícios em potencial parecia algo dolorosamente lento na Índia. Os indianos nos diziam que não lhe estavam dizendo nada que eles não soubessem. Afinal, eles cresceram ouvindo sobre Krishna. Membros vitalícios frequentemente diziam: sim, nós conhecemos Krishna. Muitas vezes Srila Prabhupada ilustrou este ponto dizendo que era como se nós ocidentais estivéssemos a centenas de quilômetros de Krishna, mas que agora, sob suas diretrizes, estavam indo em direção ao Senhor. Os indianos estavam a 15 quilômetros de Krishna, mas infelizmente estavam se afastando dele. Nosso problema era encontrar uma maneira de colocá-los na direção correta para que pudessem voltar ao Supremo. Nosso esforço despertava todo tipo de sentimento neles, menos entusiasmo. Então, uma comparação muito interessante, né? A gente pode estar muito distante de Krishna, né? Nossa cultura, nosso nascimento, mas Prabhupada nos colocou na direção de Krishna. Então nós estamos andando para Krishna. Enquanto os indianos estão tão próximos de Krishna, mas eles estão andando na direção contrária de Krishna. Um dia a gente volta para Krishna e eles, se continuarem na direção contrária, vão sempre se afastar de Krishna, vão ficar cada vez mais longe. Um dia alguns discípulos estavam nas acomodações de Srila Prabhupada, implorando-lhe para voltarem para o Ocidente. Somos como homens de negócio apenas, um discípulo disse a Srila Prabhupada. Estamos coletando dinheiro e fazendo membros vitalícios. Eita! Ele disse que a ocupação dele parecia de homem de negócio. Em certo sentido, ele estava correto, mas a diferença era que estávamos fazendo aquilo para Srila Prabhupada e Krishna e não para o nosso benefício pessoal. Às vezes,
A gente vê um devoto falando isso, eu só estou aqui coletando, ganhando dinheiro. Mas aí a diferença é que a gente está fazendo isso não para nós, mas para Krishna. Srila Prabhupada foi solidário com suas frustrações, mas com uma voz severa disse a eles: mas eu quero vocês aqui. É o desejo do mestre espiritual que vocês fiquem aqui. Então, isso é o melhor a se fazer. Não é serviço para a América pregar. Não é serviço ir para a América pregar? Um sannyasi perguntou. Na América, a pregação é muito melhor. Eu estava sentado um pouco afastado, impressionado com a intensidade de meus irmãos espirituais. Era algo raro de se ver. Os discípulos de Srila Prabhupada pareciam implacáveis. Quanto mais determinação eles mostravam em deixar a Índia, mais Srila Prabhupada ficava determinados em fazê-los ficar. Estava evidente que Srila Prabhupada considerava o trabalho de pregação na Índia como de extrema importância. Esta foi uma ligação que aprendi em minha primeira viagem à Índia com meu Guru Maharaj. Então, que a gente vê que os discípulos de Prabhupada não estavam tão submissos a Prabhupada, estavam argumentando forte para voltar para o Ocidente, né? Mas Prabhupada conhecia a importância da pregação na Índia, né? Anteriormente, em janeiro de 1973, no apartamento de Kartikeya Mahadevia, aconteceu uma conversa acalorada entre Srila Prabhupada e alguns de seus discípulos. Os dois sannyasis que haviam discutido com Srila Prabhupada antes estavam novamente presentes nesta discussão. Foi incrível testemunhar a determinação de Srila Prabhupada, bem como sua maneira de conduzir seus jovens discípulos no serviço devocional. Srila Prabhupada estava indignado porque ele havia recebido notificações de que os membros vitalícios estavam dando suas contribuições, notificações de que os membros vitalícios estavam dando suas contribuições, mas não estavam recebendo os livros que eles haviam sido prometidos. O acordo não estava sendo feito devidamente. Queixas dos membros vitalícios chegavam regularmente na correspondência de Srila Prabhupada. Parece que os devotos tinham negligenciado um pouco o serviço, né? Se vocês não podem se organizar corretamente, então deveríamos simplesmente empacotar nossas coisas e ir embora da Índia. Srila Prabhupada disse a seus discípulos: isso não é bom. Tudo deve ser feito com grande atenção e cuidado. Todos podiam entender o quão importante era para Srila Prabhupada ter sua literatura transcendental distribuída. Em última instância, nós queríamos sinceramente agradar a Srila Prabhupada. Todos nós queríamos sinceramente agradar a sua divina graça, apesar de todos os obstáculos em nosso caminho. 9 meses depois, Srila Prabhupada estava novamente argumentando com os mesmos dois sannyasis sêniores para que ficassem na Índia. Aquilo não era bom. Vendo como Srila Prabhupada estava aborrecido, eu estava inquieto no canto da sala. Eu também entendia como era difícil ficar na Índia. Srila Prabhupada dependia daqueles homens para ajudá-lo neste importante trabalho, mas eles não podiam mais fazer aquilo. Foi uma batalha violenta.
Aquela intensa negociação era algo que eu esperaria ver entre colegas, mas não entre mestre espiritual e discípulos. Estava acalorado, né? Srila Prabhupada queria que eles ficassem e aquilo era decisivo. Seus discípulos argumentavam que precisavam deixar a Índia para pregar. Naquele tempo, o Ocidente era um campo fértil para a pregação. Enfim, visivelmente enfastiados, Srila Prabhupada disse: certo, apenas cantem suas 16 voltas, sigam os princípios e façam qualquer porcaria que quiserem. Foi assim que tal rara conversa terminou. Nosso mais magnânimo líder deu permissão para lhe servirem da forma que pudessem. Mais uma vez, era claro que Srila Prabhupada considerava todos nós como voluntários em seu exército transcendental. Cabe a nós decidirmos quão rapidamente queremos ter sua misericórdia e fazer avanço servindo nosso mestre espiritual de acordo com seu desejo. Diariamente escolhemos o que e quando estamos desejosos de fazer serviço ao nosso Guru Maharaj. Então, Prabhupada era flexível, né? Tudo bem, se vocês insistem de qualquer maneira, façam o seu desejo, mas cantem 16 voltas, né? Uma vez em suas acomodações em Nova Dwarka, Srila Prabhupada disse: por fim, todos teremos de pilotar nosso próprio avião. Srila Prabhupada, eu sigo tentando encontrar meu caminho de volta ao aeroporto. Sem o Senhor em minha frente, isso é muito difícil. O Senhor nos deu todas as ferramentas necessárias para nos ocuparmos em serviço devocional, mas eu não acredito que um dia serei qualificado para pilotar meu próprio avião de volta a Krishna. Permita-me servir àqueles que são qualificados a pilotar seus próprios aviões de volta ao Supremo. Oro para que o Senhor me permita ser um comissário de bordo enquanto viaja ao redor do universo, liderando as almas condicionadas. Jaya Srila Prabhupada. Então, de qualquer forma, a gente pode entender da instrução de Prabhupada, né, que o mestre espiritual muitas vezes nos dá a liberdade de executar um serviço para Krishna, né, pessoal, né, em algum momento, depois que recebemos o treinamento apropriado. Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook da ISKCON Recife. Uma pessoa ao vivo, né? Vamos ver se tem mais alguns comentários aqui. Anabela Oliveira, Hare Krishna. Boa noite, Anabela, Hare Krishna. Muito obrigado pela sua presença. Você está sempre aí, está sempre vindo e assistindo às nossas lives. Jai Nityananda Prabhu, Mahaprasada é a Suprema Misericórdia. Hare Krishna, isso mesmo. Mahaprasada, e não precisa ser esquentada. Você sabia disso, Nityananda? Que Mahaprasada não se esquenta? Tenho experiência na Mahaprasada de Goranithai de Manaus. Eu tive também essa experiência, Nityananda. Passei lá um ano como presidente do templo em Manaus, né? Mas ultimamente quem está lá é o Ishabhakti, né? Comendo a Mahaprasada. Só néctar, vindos das bocas de associação de Krishna. Sim,
Goura Nitai de Manaus e depois Radha Krishna de Caruaru. Radha Govinda de Caruaru, ainda dá para eu sempre, às vezes, comer umas frutinhas lá, né? Uma mahaprasada. O que mais aqui? Jai Prabhu Hari, Hare Krishna. Tem mais alguém aqui que apareceu para ouvir o passatempo. Muito sacrifício de Prabhupada. Sim, Prabhupada tolerava tanta gente, né? Alexandre Jaya Alexandre, se apareceu hoje, né? Tá dando aí o seu alô. Baladeva, aqui. Baladeva, Alexandre Baladeva. É o Baladeva. Será que é o Baladeva lá de Vrajadama? Hare Krishna. Vante a Kalpa. Muito obrigado por assistir. Então vamos encerrar por aqui essa live cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Então amanhã tem mais. Amanhã a gente vai fazer a live do Bhagavad Gita de manhã, que é o Bom Dia, e à noitinha, se der, a gente faz também um Prabhupada, ou então pelo menos faz a leitura do Bhagavad Gita, né? Capítulo 11 que a gente está estudando, né? O verso 51 a 54, né? Que quando a Krishna tinha terminado de mostrar a forma universal para Arjuna, e Arjuna estava vendo a forma de 2 braços de Krishna. É o finalzinho do capítulo. Jai, Hare Krishna, até mais. Hare Bol, até amanhã. Boa noite.